Olá, professor, professora. Hoje você vai conhecer um pouco o livro O Seu Menino. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em fonoaudiologia e em pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livros, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje, falarei para você sobre o livro O Seu Menino, dos autores Lu Vitti e Guilherme Pires. A Lu Vitti é uma artista, atriz, cantora, compositora e escritora. Nasceu no interior de São Paulo e durante a infância morou no Pará, lugar que povoou o seu imaginário por conta das lendas e seres mágicos das florestas. Esse encantamento é o que a motiva para seguir se aventurando pelo mundo, compartilhando a cultura brasileira. O Guilherme Pires é autor das imagens, é um verdadeiro arteiro. Ele é um artista plástico, produz bonecos cheios de movimento. Seus bonecos contam histórias e costumam encantar pela delicadeza e riqueza de detalhes. Já produziu filmes, teatro, exposições, vive a buscar formas variadas para expressar sua arte. Para esse livro, ele pintou, bordou, modelou, criou os cenários e os bonecos personagens dessa história. Fazem parte integrante da obra os recursos de narração e audiodescrição, como tecnologias assistivas que podem ser acessadas por meio de link ou QR Codes disponíveis no livro. Ao levar uma obra para mediar na sala de aula, é importante motivar os alunos para essa leitura. Para isso, é essencial que você se prepare para essa mediação. Faça um mergulho na obra e, se possível, no universo no qual ela está inserida. Essa é uma narrativa que dá as mãos ao folclore brasileiro. Durante a leitura, conhecemos um menino que não tem cor. Inclusive, suas roupas carregam essa característica. Então, ele empreende uma jornada simbólica na busca por cores. Uma viagem simbólica que o leva ao encontro de personagens que povoam a cultura brasileira. Saia Verde, Boitatá e Alamoa. Esse menino sem cor e sem nome também busca por sua identidade e ao longo dessa jornada o leitor acompanha o seu amadurecimento e o quanto os encontros com os personagens folclóricos o fortalecem. Uma narrativa sensível como essa, que nos fala sobre o empoderamento da própria identidade, pede uma mediação sensível também. Propor uma experiência de sensibilização que antecede o mergulho na obra faz parte de uma experiência leitora que potencializa essa leitura literária. O músico Adriano Salhab compôs uma canção original para esta história, um recurso que pode fazer parte da mediação. Para aguçar a curiosidade dos alunos pela obra, vale trazer uma provocação, como, por exemplo, convidá-los a pensar se as cores comunicam algo. Se elas passam alguma mensagem, que mensagem carregaria algo sem cor? Depois de uma conversa, vale informar ao grupo que a narrativa compartilhada no momento traz a temática das cores, entre outras. É possível apresentar a capa e instigar os estudantes a inferirem os caminhos da narrativa. Em seguida, vale escutar a composição do músico Adriano Salhab e investir em mais um momento de inferência. O seu menino, que nome é esse que leva? Você diz que veio de longe. Quando você, professor, proporciona aos seus alunos a possibilidade de acionar os seus conhecimentos sobre os possíveis temas que a leitura pode apresentar, você proporciona o desenvolvimento de estratégias de leitura. Quanto mais informações os alunos possuem sobre o desafio que precisam resolver, maior é a chance de terem sucesso. Com a leitura literária não é diferente. Quanto mais você possibilita o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão. Mais adiante, falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por hora, quero te contar sobre O Seu Menino e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Vim pra queimar com meus olhos os males dos homens.
A Base Nacional Comum Curricular é um documento que define as habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Não trata-se de um currículo, mas é um ponto de partida que indica caminhos para promover não só o desenvolvimento intelectual, mas o social, físico, emocional e cultural. Nos caminhos apontados pela BNCC, mobilizar conhecimentos e habilidades, assim como atitudes e valores, é fundamental para resolver demandas complexas da vida cotidiana, levando em conta o exercício da cidadania. Esse documento norteador nos apresenta os valores, habilidades e atitudes para a vida e para o mundo do trabalho como competências que devem ser trabalhadas durante toda a educação básica de forma contínua e gradual. A base nos apresenta 10 competências e uma delas é repertório cultural, que propõe conhecimento, compreensão e reconhecimento da importância das diversas manifestações artísticas e culturais, além da capacidade de se expressar por meio das artes para desenvolver com os alunos o senso de identidade individual e cultural, respeito e curiosidade com outras visões de mundo. Até o fim do ensino fundamental, os alunos precisam desenvolver fruição, expressão, investigação e identidade cultural, consciência multicultural, respeito à diversidade cultural e mediação da diversidade cultural. Uma mediação de leitura cuidadosa favorece o desenvolvimento de todos esses aspectos. A obra O Seu Menino permite esse trabalho. Quando a construção de conhecimentos é planejada e proposta de modo que abrace os interesses das crianças, aumentamos o protagonismo dos alunos. Uma proposta que a BNCC nos traz. Afinal, quando esses interesses são levados em conta, é possível ampliar a compreensão, mobilizar as operações cognitivas para apreender o mundo, expressar-se sobre ele e como atuar nele. Por meio da mediação do professor, a leitura de O Seu Menino favorece o desenvolvimento de competências e habilidades que fortalecem a capacidade de fazer perguntas, de argumentar, além de interagir com diversas produções culturais, pois a obra pode servir como ponte para pensar sobre linguagens artísticas que são diferentes da literatura. É possível também fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, outra pauta importante trazida pela BNCC. Esse é um livro acessível, tem uma versão audiovisual para quem não consegue enxergar, um outro modo de vivenciar a narrativa. Por essas e outras razões, é uma experiência literária que possibilita a ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo, condição muito relevante à educação, segundo a BNCC. A narrativa permite ao aluno uma aproximação do universo da cultura brasileira, e os elementos gráficos que compõem a narrativa valorizam esse universo e enriquecem o mesmo ao propor uma ilustração que carrega muita expressividade. Vale lembrar aqui que a BNCC aponta a necessidade da esfera escolar contribuir com um diálogo multicultural, preservando a diversidade por meio da convivência e do respeito, condições essenciais para uma prática educativa acolhedora e que fortaleça os alunos para que sintam-se pertencentes à sua cultura e a valorizem. A jornada empreendida pelo personagem principal nos apresenta uma prosa de narrativa poética, pois existe na composição desse texto um trabalho de linguagem que se aproxima da poesia. Durante a leitura, é possível perceber um olhar lírico que norteia a construção do texto. Há, inclusive, a utilização de recursos típicos da poesia, mas ainda assim mantém a estrutura prosaica. A prosa poética recorre a elementos típicos da poesia como a aliteração, a metáfora, a elipse e a sonoridade das frases. Entretanto, esses elementos são subordinados a um alongamento do discurso narrativo que privilegia um olhar lírico. Observem o trecho a seguir. Por que chora quando diz que riem de você, se tantas cores lindas você vê? O texto, apesar de não apresentar rimas, carrega certa sonoridade, ou seja, é agradável aos ouvidos por possuir uma escolha lexical que são combinadas de forma harmoniosa. Junto ao texto, é possível observar as imagens. Vemos o personagem no início da sua viagem.
Percebam do lado esquerdo da página dupla o cenário e os personagens em preto e branco, e a postura do personagem no canto inferior desse mesmo lado. Conforme nossos olhos leem as imagens, vemos o menino migrando para um mundo colorido, e a mudança das cores e da expressão do personagem são nítidas. Percebem como essa composição oferta uma perspectiva lírica por revelar emoções? Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento. Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares, que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados, e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. A BNCC traz na sua organização o que chama de campo artístico literário, campo de atuação relativo à participação dos alunos em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam experiências estéticas. Um dos nortes desse documento é assumir a centralidade do texto como unidade de trabalho e suas perspectivas enunciativo-discursivas, o que leva o professor a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias. Esse documento, no qual faço referência ao longo da minha fala, nos traz a leitura como um dos seus eixos, o que significa dizer que ele compreende que faz parte da experiência leitora as práticas de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte e espectador com os textos escritos, orais, multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para fruição estética de textos e obras literárias. É por meio da leitura que é possível desenvolver as seguintes habilidades apresentadas na BNCC. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, pressuposições antecipadoras do sentido, da forma e da função social do texto, apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, e mais tarde de maneira autônoma, textos narrativos de maior porte, como contos populares de fadas acumulativos, de assombrações, etc., e crônicas. Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. Ler e compreender com certa autonomia textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. Reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. Vale ressaltar a importância de não trazer para a leitura um caráter utilitarista, ou seja, ela não foi pensada nem produzida para que o professor ensine os aspectos mencionados acima. Os textos permitem essa reflexão, mas não devem ser reduzidos a isso. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Agora, falaremos sobre as possibilidades de mediação. Ao trazer a obra literária para a sala de aula, precisamos atentar para a mediação de leitura, que envolve 3 momentos: antes, durante e depois.
Por essa razão, agora falarei para você sobre as possibilidades de mediação. A elaboração dessa minha fala segue apoiada na BNCC. No primeiro momento, antes da leitura em si, é necessário sensibilizar os leitores para que assim haja uma aproximação entre leitor e narrativa. Deste modo, a leitura ganha maior significado. O segundo momento é a leitura em si, e pode ser realizada de diferentes maneiras, a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelos textos. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? É preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas. E você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática. Já mencionei, no início dessa conversa, a importância de sensibilizar os alunos para a leitura. E sugeri como caminho uma provocação por meio da temática das cores, aliada à apreciação da capa e da composição musical que acompanha a obra. Além desses caminhos, ainda pensando sobre esse primeiro momento da mediação, nessa sensibilização, podemos disparar provocações por meio das imagens do livro. Mostrar a capa e chamar a atenção para a composição do personagem, para o fato dele não ser colorido. E em seguida mostrar a folha de rosto, que invade os nossos olhos com muitas cores. A partir dessa apreciação, pode-se incentivar os alunos a inferir sobre a história desse personagem. É papel do professor promover e ampliar essas relações permitidas pela obra, pois isso fará com que a leitura ganhe maior significado. Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. Em um segundo momento da mediação, a leitura, vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente e preparar essa leitura. Você poderá chamar a atenção do aluno para os aspectos que compõem a narrativa, incentivá-los a pensar sobre os efeitos de sentido do texto. Por exemplo, atentem para esse trecho. Vim para queimar com meus olhos a injustiça dos homens. É possível convidar os alunos para refletirem sobre os possíveis significados dessa expressão. Queimar com meus olhos a injustiça. Por que eu digo possíveis significados? Porque somos leitores diferentes. Cada leitor atribui os significados que lhe é possível e, ao compartilhar essas diferentes leituras, esses diferentes olhares, construímos sentido. A leitura é isso, construção de sentidos, algo que fazemos juntos. Na terceira etapa da mediação, depois de ler, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe escuta. Não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que os alunos falem como foi a leitura para eles. Quais foram suas percepções? Permita que tragam as relações que estabeleceram. E fique atento para descobrir outros caminhos por meio da leitura que o seu grupo realiza. As possibilidades são muitas. Lembre-se que a leitura nasce por meio das relações entre sujeitos e textos. Portanto, a obra literária é passível de interpretações múltiplas. É função do professor mediar essas relações, ao passo que é estabelecida uma relação entre o que há de exterior ao ambiente escolar com o que se aprende na escola. O aluno aprenderá que fora da sala de aula também há a possibilidade de se fazer várias leituras sobre outros aspectos do cotidiano. Claro que aqui eu trouxe as minhas possibilidades enquanto leitora, mas talvez as minhas possibilidades tenham ampliado as suas. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediadora. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor. Se tantas cores lindas você vê.